mais um esquema didático para a gente conseguir localizar essa fala de hoje dentro de toda uma gama, um trabalho gigantesco que foi o Francione. Ele tem vários artigos, várias coisas que a gente não citou. Eu citei principalmente essa questão da religião que a Sara falou, né? Os estudos dele sobre a religião do Francione. Ele estudou teologia em Freiburg com o Bultmann. Então, além do Heidegger, ele falou do Heidegger, do Russell, mas ele teve um teólogo que orientou os estudos dele. Tanto que em 1928 ele concebe a tese de doutorado dele sobre o conceito de gnose no princípio do cristianismo. E aí ele desenvolve. Só uma coisa, esse Rudolf Bultmann, ele é considerado o maior, ele é um grande teólogo, o maior teólogo protestante do século XX. Sim, ele é uma pessoa de teologia protestante. Bem, aí passando esse grande momento, né, é um estudo muito riquíssimo, como a Sara mesmo colocou, não é muito explorado ainda aqui no Brasil, até porque o pensamento do Jonas é um pensamento muito recente. O grupo Hans Jonas começou a se reunir, acho que tem o que? Dois? Não, só teve um colóquio, né, ou dois. Enfim, tem em média 5 anos, mais ou menos, que começou esse movimento aqui no Brasil com um grupo de pesquisa Hans Jonas do CNPq em Nankoff. O grupo da Nankoff e do CNPq eles foram oficializados há 2 anos, né, oficialmente existem há 2 anos. Mas, enfim, tem essa parte da filosofia da religião dele. Um segundo momento do pensamento que seria uma espécie de biologia filosófica, tanto que esse livro, The Phenomenon of Life, o subtítulo dele é Towards a Philosophical Biology. Ele tenta, de alguma maneira, retomar algumas coisas que estão lá no De Anima de Aristóteles e trazer isso para a contemporaneidade e para o prisma da teoria da evolução. Né? Porque o De Anima, enfim, para Aristóteles o mundo era eterno, não existia evolução, as formas eram eternas. E o Jonas, nesse livro, tem algumas partes que ele retoma no The Phenomenon of Life, que foi traduzido por princípio vida para o português, mas a tradução não é necessariamente a mesma. Eu já vou explicar daqui a pouco por quê. Ele retoma, então, passagens do De Anima para ajudar ele a fundamentar o que seria a biologia filosófica ou ontologia da vida, né? Como ele chama isso também. O The Phenomenon of Life foi escrito, que é o que a gente vai falar hoje, ele foi escrito em 60, ele foi escrito enquanto o Jonas estava na guerra, então, conforme os outros palestrantes, né, os ilustres palestrantes que tiveram antes, aqueles deram um panorama bom sobre a biografia do Jonas, que eu estou meio que pulando hoje, porque acho que a maioria de vocês já estiveram nos 2 primeiros encontros e todos eles introduziram isso de uma maneira muito boa, então eu vou ser mais direta com o foco da obra mesmo. E esse livro, The Phenomenon of Life, ele foi escrito durante a guerra, quando o Jonas estava lutando, e ele foi lançado em 1966. Bem, a minha reflexão, que foi a minha dissertação de mestrado, partiu de 2 sentenças bem fortes que tem na introdução do The Phenomenon of Life, que eu achei bem fortes. Assim. Então, a partir disso, eu desenvolvi essa temática da crítica, ontologia da morte e fundamento da ontologia da vida. O Jonas